Maionese a ciência. Olá pessoal, hoje no podcast Fahrenheit da Maionese a Ciência falaremos sobre física quântica e o uso indevido desse termo para a promoção de produtos, serviços e concepções alternativas a essa importante teoria. Este episódio é produzido pelos graduandos de Física Letícia Vieira Savazzi, Luiz Antônio Sete de Almeida Filho e Vinícius de Camargo Ferreira. Para o desenvolver desse episódio, tomamos como base livros, revistas, artigos, sites e canais virtuais das ciências que tratam sobre o tema. Quando tratamos do muito grande e do muito pequeno, a realidade pode ser bem diferente do que nossos olhos veem. A compreensão desses universos, o micro, o macro e o da nossa dimensão, é a grande esperança da humanidade, uma teoria capaz de explicar tudo. Já pensamos outrora que esse momento já havia chegado. Quando, então, surgiram novas dúvidas, teorias e comprovações dessas. Uma das teorias que transformaram a física do século XX, a física quântica, será abordada nesse episódio. A física quântica, também conhecida como mecânica quântica, é uma grande área de estudo que se dedica em analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximo dos tamanhos de moléculas, átomos e partículas subatômicas. Estamos cercados de aparatos eletrônicos, técnicas cirúrgicas, tecnologias de comunicação e outras tantas maravilhas que são frutos dos avanços tecnológicos decorrentes da física quântica. Tão importante quanto essas aplicações são as profundas transformações que a física quântica trouxe para as nossas concepções sobre o universo. Suas leis permitiram desvendar mistérios sobre a estrutura da matéria e certamente nos ajudarão a entender as origens do cosmos e da vida. Alguns fenômenos do mundo quântico são inimagináveis em nosso cotidiano. Porém, paradoxalmente, nosso dia a dia seria impensável se não fosse esse comportamento aparentemente bizarro dos átomos, das moléculas e das partículas de luz. A teoria quântica, já centenária, nasceu causando muita controvérsia nos círculos científicos. No final do século XIX, a física parecia ter atingido seu ponto máximo de compreensão. As leis de Newton para a mecânica já estavam em constante construção, desde o século XVII. James Clerk Maxwell já havia proposto a teoria eletromagnética, que unia a eletricidade e magnetismo. Mas quando se tentava explicar certos fenômenos do universo em grande escala e do mundo microscópico da estrutura da matéria, essas teorias já afirmadas falharam. Houve muita discussão e disputas acadêmicas, resultado de uma crise de representação que gerou outras formas de interpretar os fenômenos físicos. Se na comunidade científica a teoria quântica se estabeleceu como algo capaz de dar respostas confiáveis sobre o mundo microscópico, e para o público em geral, essas ideias vêm chamando a atenção como uma nova possibilidade de representação do mundo. Porém, o que significa compreender quando se depara com algo realmente novo? Essa compreensão pode seguir um caminho enganoso se não tomarmos alguns cuidados inerentes à construção do conhecimento científico. Artistas, economistas, médicos, psicólogos, advogados e outros se apropriaram dos conceitos quânticos sem o necessário embasamento teórico real dos termos. Neste cenário, surgem os denominados charlatões, que muitas vezes, em busca de validação perante a opinião pública, se apropriam indevidamente de conceitos da teoria quântica para construir uma base de demarcação supostamente científica e de justificação. Essas pessoas utilizam o termo quântico com o intuito de promover seu trabalho, técnicas, produtos e etc. Por todas essas razões, é que um conhecimento mínimo dessa ciência é indispensável ao que é denominado da alfabetização científica do cidadão. E neste episódio, teremos como convidado para debatermos esse assunto o professor doutor Paulo Rogério Massoni. Sua primeira graduação foi em Tecnologia Mecânica, na modalidade Projetos, pela FATEC. Em seguida, se graduou em Física pela Unesp, em cuja instituição fez mestrado em Física. Em sequência, fez doutorado em Ciências, Energia Nuclear na Agricultura e no Ambiente, pela USP, onde também fez pós-doutorado em Laboratório de Instrumentação Nuclear. Atualmente, ele trabalha no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Itapetininga, onde é coordenador do curso de licenciatura em Física, na qual também é docente, lecionando disciplinas como eletromagnetismo, física moderna e física quântica.
Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Fahrenheit. Olá, Vinícius. Olá, tudo bem, Letícia? Fala, Luiz. Tudo bem com vocês? Comecemos com uma pergunta. O que você pode nos dizer sobre o que é física quântica? Muito bem. Eu vou tentar fazer uma resposta clara, mas não necessariamente curta, tá bom? Até porque a física quântica tem um conceito denso. Bom, vamos para pensar sobre respostas, né? No divisor de águas, quando se fala de eletromagnetismo de Maxwell, nós temos explicações até certo ponto. E, a partir dali, não se tinha mais explicações para alguns fenômenos. Muitos diziam, na época, né, por volta de 1900, que a física chegou em seu final. Alguns, claro. Isso você vê em alguns livros que falam sobre um pouco da história da física. Mas, na verdade, alguns geniais da época, como sempre tem acontecido e vai continuar acontecendo, vislumbraram outras formas de tentar explicar fenômenos que fica estranho, que não bate com a experimentação. Então, aconteciam os fenômenos, a experimentação era de um jeito e a hora de fazer a parte teórica não batia, né? E aí veio Planck. Max Planck, ele propôs que ondas eletromagnéticas elas são quantizáveis. O que significa isso? Que a onda não vem numa forma contínua, mas vem em pacotes de energias discretos, com valores específicos para cada tipo de onda eletromagnética. Então, quando você recebe a onda eletromagnética, ou quando você recebe a radiação de alguma forma, né, você está recebendo a energia total, somando todos os pacotes de onda. E cada pacotinho de onda é um pacote energético. Porque o que é uma onda, né? A onda é um carregador, um transportador de energia, certo? Então, o termo quântico foi cunhado por conta de quantidade, né? Quantidade desses pacotes de onda que inicialmente foram chamados de quantas, né, por Planck, e continuou sendo chamado de quanta, até que futuramente, após a teoria do efeito fotoelétrico de Einstein, passou a ser chamado de fótons, logo em seguida, né? Então, física quântica foi cunhado em termos de quantidade dessas pacotes de energia de uma radiação. E por aí, né, como tudo na ciência acontece, quando você tem uma nova descoberta e que viu que isso comprovava alguns fenômenos, conseguia explicar alguns fenômenos físicos com essa teoria, né, e descobrir novos outros, né, então percebeu-se que a física quântica seria o futuro para muitas coisas, muitas explicações, principalmente no que se refere ao mundo microscópico, né? Porque justamente é ali que acontecem as coisas mais chamadas de bizarras, né? As estranhezas, enfim, esse tipo de fenômeno que antes é contraintuitivo, porque é microscópico, você só enxerga o macroscópico. E antes você não tinha tantos equipamentos para tentar enxergar coisas tão microscópicas naquele tempo. Imagine isso há 120 anos atrás, né? E aí a evolução se deu. Então, o que é física quântica? Eu espero que essa contextualização dê para mais ou menos entender o porquê que tem esse nome, né? E que é uma parte da física que estuda esse tipo de fenômeno. Tá? Os fenômenos mais microscópicos. E depois, claro, aproveitando essa passagem, futuramente, com os desenvolvimentos, né, da física quântica, consigo, por meio de uma equação da mecânica quântica, com as simplificações devidas para o macroscópico, conseguir também explicar o macroscópico, tá? Sobre alguns aspectos. Espero que tenha ajudado com essa resposta. Bem, professor, a gente, né, neófitos nesse assunto, né? Nós temos concepções alternativas ao conhecimento científico real da física quântica. Por exemplo, acho que numa passagem aqui do texto, eu coloquei física quântica, também conhecido como mecânica quântica. E aí acho que tem alguma coisa que eu preciso tomar algum cuidado, não é isso, professor? Muito bem colocado, Luiz. Quando eu falo física quântica, eu falo de modo geral, né, do que se trata de quântico. A mecânica quântica, quando a gente fala dos mecanismos, né? Não que necessariamente seja errado, é só entender essa diferença de conceito. Apenas isso, tá? E voltando a essa coisa da concepção alternativa, por que você acha que acontece isso das pessoas? Assim,
um boom de pessoas falando sobre a física quântica, sobre quântico. A gente olha em filmes, na cultura popular, não sei o que, o quântico. E de repente, a gente vê que não é uma explicação que bate com o conhecimento científico. Por que justamente com a física quântica isso aconteceu? É justamente pelo fato dela explicar algo que não conseguia ser explicado anteriormente pela física clássica? Bom, pelo que eu vou tentar falar de modo geral, bem geral mesmo, tá? Quando a gente... Vamos colocar... Não estou falando os cientistas de modo geral, tá? Vamos colocar a população de modo geral. Se você espalha uma fofoca, o povo acredita. E sem questionar. Nós somos testemunhas disso, né? Em processos eleitorais, por exemplo, isso acontece muito. Quando você quer espalhar algo para vender bastante. Esse tipo de coisa acontece constantemente porque ninguém pesquisa. Ninguém vai correr atrás do conhecimento. A minha vida já é corrida, então não quero nem saber, vou acreditar nisso e boa. Infelizmente, acontece muito disso. Isso não estou falando só de uma coisa, estou falando quase tudo. A grande massa populacional, ela, de um modo geral, tem preguiça de pensar. E, comprovadamente, no mundo inteiro tem acontecido isso. Tá? Existem físicos conhecidos meus, que também, às vezes, têm dificuldade para entender a própria física quântica. Se imagina a população que não é física e que não entende nada de física. Então, você começa a ter a comercialização do nome quântico. Eles não sabem nem o que significa esse nome, muitas vezes. Pode perguntar. Eu desafio qualquer um a chegar no meio da rua e perguntar. Já ouvi falar coach quântico, já ouvi falar disso, quântico, creme de quântico e tal. Mas eu desafio você perguntar, você sabe o que significa termo quântico? Não vai saber nem a pessoa que dá palestra sobre o termo que envolva termo quântico, ela não sabe o que é isso. A pessoa se forma, por exemplo, lá em administração de empresa, vai ser coach quântico, e aí ela vai falar tanto disso, né, bonito, de uma forma motivacional, porque, na verdade, no fundo é isso, né, uma palestra motivacional. E aí você pergunta para essa pessoa o que significa o termo quântico. Ela não vai saber dizer. E se ela falar alguma coisa, possivelmente vai falar alguma coisa distorcida. Né? Então, esse é um cuidado muito sério. E as pessoas estão levando o lado bonito, filosófico da física quântica, que é intenso. Né? Isso partiu mais ou menos dos anos 2000, tá? Com algum advento de alguns vídeos que foram feitos, alguns filmes que foram feitos a respeito disso, como, por exemplo, Quem Somos Nós. Eu não sei se vocês já viram esse filme, né? Mas quem já viu, é um filme bacana. Por outro lado, você tem que tomar muito cuidado que ele está mais para comercial do que para entendimento científico. Tá? Então, são esses problemas estão instalados na sociedade, e não estou falando só na brasileira, não, tá? Isso em vários cantos do mundo. E as pessoas não valorizam a ciência como deve ser valorizada e entendida como deve ser entendida. Né? Eles não entendem como deve ser entendida. É fácil você fazer a pessoa acreditar se você tem um argumento evasivo, mas aparentemente bom, melhor do que o da outra pessoa, você convence essa pessoa. E que não é difícil. Né? Então, quantas pessoas que sabem física andando pelas ruas aí? Até quem sabe física, às vezes não entende o termo quântico de uma forma profunda. Tá? Não sei se isso ajuda a minha fala, mas, enfim, vamos continuando. Professor, eu gostaria de saber, o que você acha que a comunidade científica e nós, como professores, podemos fazer para ir contra esse movimento que acaba dando uma ideia errada da física quântica? O que nós podemos fazer? Excelente pergunta, futuros professores de física. Maravilhosa pergunta. Olha, eu acho que a minha resposta é quase que óbvia, né? Porque a gente tem que ser várias andorinhas para fazer um verão. Entende o que eu estou querendo dizer? É a união mesmo, de todo mundo falar sobre isso sempre em sala de aula, desde o ensino básico até o superior. Só que, veja, nós, vamos supor, professores de física, de curso de física, você consegue fazer o aluno de física entender isso, e ele vai até o final do curso provavelmente entender isso. Né? Mas os alunos de curso de ensino médio, que o ensino médio ele vai te dar cultura geral. Essa cultura geral é importante. Dentro dela está inserido o conhecimento profundo da ciência.
E o problema é quando a ciência não é levada a sério. Às vezes, nas casas dos alunos, eles não praticam isso. O que eles praticam muitas vezes, não estou falando todos, é claro, mas vão praticar um videogame, vão praticar uma outra coisa qualquer. Às vezes, nem os pais, eles têm... Não é culpa deles, é o próprio modelo social que fez com que eles acabassem se tornando isso, né? Mas, às vezes, os pais têm mente aberta. Isso é um ponto muito positivo, o fato dos pais terem mente aberta. Ajuda demais a evolução dos próprios filhos, né? Não só a evolução psicológica, mas também a evolução até mesmo material. No futuro, eles têm uma profissão bacana. Isso daí é bastante visto por pesquisas por psicólogos na Europa, por exemplo, né? Mas o que nós podemos fazer é sempre estar atentos, como professores, que é o dever de todo professor, né? Desmistificar qualquer coisa que possa dar a entender ou dupla interpretação ou má interpretação. Eles têm que deixar muito claro isso para os alunos. Então, a qualidade da formação dos professores, veja aqui, olha o ponto que a gente chega. É fundamental a qualidade na formação dos professores. Porque se o professor é formado com uma qualidade ruim, ele também pode proliferar pior, do lado contrário isso. Percebe o que eu estou dizendo? Ele pode piorar a situação, né? Ou dar mais corda ainda para a situação da ignorância ou do conhecimento não científico, né? Simplesmente eu acho que e falo para todo mundo que é, entendeu? Professor, o senhor acha que esse uso não científico do termo quântico pode ser dado a ele ser um termo novo, muito falado, porém desconhecido das pessoas? E o senhor acha que um futuro termo novo e muito comentado pode ter esse mesmo fim? Boa, Vinícius. Então, na verdade, o termo ele já tem 120 anos, né? Praticamente. Então, não é tão novo assim, né? É claro que para alguns países, quanto mais atrasado, mais demorou a chegar. Agora, para chegar o termo quântico na boca do povo, porque onde estava o termo quântico antes? Nos laboratórios, numa comunidade científica, né? Aí, a partir do momento que... Eu sou a favor. A gente tem mais que divulgar a ciência, a gente tem que deixar a ciência na boca do povo. Realmente, o nome quântico que seja na boca do povo, tem sim. Espero que isso instigue as pessoas a quererem aprender mais. E ter ciência não quer dizer saber ciência apenas, mas aprofundar-se no conhecimento. Você não precisa ser físico para se aprofundar no conhecimento. Concorda comigo? Nós precisamos correr atrás do verdadeiro conhecimento, não simplesmente porque alguém falou, ou porque você leu num livro, é lei. Não, que lá é a maior verdade pura, estabelecida, né? Até porque a verdade, é um clichê, vou dizer agora, mas a verdade não é absoluta, né? Hoje ela é uma verdade, daqui 100 anos é outra verdade. Não foi assim que aconteceu com a física clássica para a quântica, né? Quem sabe agora a gente já estamos a caminho de outra arte da ciência. Então, esse termo é um termo já antigo, porém está chegando coisa assim, recente, de uns 30 anos para cá, que está mais na boca do povo, né? E é bom que chegue mesmo, é bom que fique. Só que o que acontece? Como que você enxerga seu mundo? Você enxerga seu mundo de acordo com as cores que você tem na sua mente. Tá? Imagine somente um depósito de lápis de cor. Ou você tem 3 cores de lápis de cor, ou você tem 1 milhão de cores. E aí, como é que eu encho minha cabeça de lápis de cor? Né? Eu tenho que encher com conhecimento. É só isso. Se eu não tenho conhecimento, eu tenho 3 lápis de cor. É o mais perigoso de todos, porque o achismo vem daí. Quanto mais bagagem você tem na sua mente, melhor você consegue julgar as coisas. Sua visão de mundo amplifica. Você entende melhor os processos da vida. No caso, a ciência ajuda muito nisso, a ciência de modo geral, né? Ela ajuda muito nisso, nessa visão de mundo, tá? Então, se leva para o povo, ótimo, só que esse povo tem que estar preparado para entender. E como é levado geralmente as coisas? De qualquer jeito. Esse é o problema. E aí chega aquela coisa, creme para pele quântico, coach quântico. Na verdade, esse coach, ele põe o nome para comercializar. Vocês já perceberam isso? Pela conversa que vocês estão fazendo comigo aqui, vocês já perceberam isso. É para comércio, porque o nome
quântico, dá a impressão que vem algo que é transcendental, né? Que é algo que vem para poder nos trazer alegria, um bem-estar, né? É assim que eles estão vendendo o nome quântico. Porque, na verdade, o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Para quem já assistiu Quem Somos Nós, por exemplo, percebeu que você vai fazer uma espécie você vai acreditar em algum acontecimento, esse acontecimento possivelmente vai acontecer porque você está acreditando nele. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, gente, abram as mentes, nunca duvidem de nada. É possível? Hoje, matematicamente, é inconsistente. Mas, não sei, daqui a 100 anos, né? Tem que ter uma explicação para algumas coisas. Alguns fenômenos que nós hoje chamamos de paranormal, que eu não chamo nada de paranormal. Para mim é tudo normal. O que não entende que as pessoas chamam de paranormal. Entende? Para mim é assim. Tudo natural. Tudo está na natureza. Tudo faz parte da natureza. Ponto final. É isso. Então, é possível que a gente explique alguns fenômenos, como, por exemplo, você ter um processo de fé e realmente com isso acontecer algo, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, né, desse filme. Esse filme, ele diz o seguinte: acredite que vai acontecer, porque aí vem lá, Amit Goswami diz assim, que é um grande físico, aliás, já vou falar dele. Ele diz assim, olha, quando você não olha, é ondas de possibilidade. Quando você olha, é partícula, ou seja, é o evento acontecendo, né? Você transforma aquela onda de possibilidade em realidade. Bem, é uma explicação interessante que ele dá, porque na física quântica tudo é muito estranho, né? Tudo é muito bizarro. Por que é bizarro, na verdade? É porque a gente é contraintuitivo. É só por causa disso, mas é natural. Entende? Então, assim, ele diz isso. Ele tem um livro chamado A Física da Alma. E outros livros mais, ele tem vários livros, né? Amit Goswami, ele tem um experimento feito a respeito da consciência. Porque qualquer pegada da física quântica envolvendo esses fenômenos, porque senão, qual que é a ideia? E eu não acho ruim. Existem alguns cientistas trabalhando em cima disso hoje. Médico, anestesista, matemáticos, físicos, trabalhando em cima disso para criar uma descoberta sobre a consciência e entender essa consciência melhor. Hoje, como eu disse para vocês, não tem explicação. Muita gente fala, mas não tem nada que possa comprovar esse tipo de fenômeno. Mas, por exemplo, ir atrás já é uma coisa. E eu não acho negativo. Por isso que eu falo, sempre a gente tem que abrir nossa mente para isso, né? Então, foi feito um experimento na qual foi fechado na gaiola de Faraday uma pessoa, uma telepata, e outra telepata em outra gaiola de Faraday. E eles começaram a se comunicar, né, eles trancados em gaiola de Faraday. Para quem não sabe, a gaiola de Faraday, ele barra as ondas eletromagnéticas, vocês devem saber disso. Então, conseguiram se comunicar mesmo assim. Qual é a conclusão disso? Consciência é uma onda específica, não é uma onda eletromagnética. E aí começaram a usar o termo quântico para ondas de consciência, para tentar fazer outras formas de explicação. Vocês estão entendendo? Então, como a mecânica quântica, a física quântica, de modo geral, estuda comportamento ondulatório, né, será que isso é possível fazer com a mecânica quântica, com a física quântica? É isso que eles estão atrás de fazer. Tá? Então, será possível que a minha consciência gere esses fatos, como, por exemplo, explique no futuro, não agora, mas quem sabe no futuro, explique o poder da fé, por exemplo, coisa assim? Será? Eu, sinceramente, não sei. Eu tenho minhas coisas que eu acredito, mas mantenho a mente aberta para todas as possibilidades. Certo? Isso é um fator. O outro fator é a comercialização do nome. Então, nasceu daí a filosofia... Porque a filosofia quântica é bonita. Se vocês analisarem a filosofia quântica, ela leva você a acreditar em algumas coisas parecidas com isso. Mas tem que ter bom senso para entender, né? Porque a física quântica realmente é física de possibilidades. Será que essa má interpretação levou a isso tudo? Com certeza levou. Com certeza. E aí o coach quântico da vida, que é formado, sei lá, em administração de empresa, em recursos humanos ou coisa do tipo, ele usa esse termo para fazer palestra motivacional. Porque acredite que você consegue.
Na verdade, o acreditar é importante, sim, mas não precisa pôr o termo quântico, né? Só seja honesto, né? Porque o termo quântico, como eu disse para vocês, é quantidades de energia trabalhadas para estudar um microscópio. Fazendo um paralelo, parece o termo gourmet para culinária, né? Hoje tudo que é gourmet fica mais caro. Mas assim, professor, uma outra coisa que a gente citou no começo é que seria impensável o nosso dia a dia sem a física quântica. Você tem algum exemplo prático do quanto a física quântica ela mexe no nosso cotidiano, onde ela está no nosso cotidiano? Bom, como disse para você, tudo é natural, né? A física quântica é só uma parte da física que ajuda a explicar alguns outros fenômenos naturalmente, né, que acontecem, e aproveitar e usar isso na tecnologia. Então, nós temos, por exemplo, equipamentos de análise, né, de medidas que usa tunelamento quântico, e depois a gente pode até falar por isso, se vocês quiserem, a gente fala um pouco sobre isso. Um fenômeno quântico simples que a gente tem na nossa cozinha, micro-ondas, né? É um fenômeno de entendimento quântico, né? O controle remoto que você tem para ligar e desligar a TV. São coisas simples, na prática, que a gente usa, que tem o uso da física quântica. Hoje tem uns LEDs especiais que utilizam conhecimento da física quântica para ativá-los, que agora já estão na tecnologia das TVs mais modernas que existem, já estão chegando para o Brasil, inclusive. Então, enfim, a aplicação tem tecnológica, né? E tem os acontecimentos fenomenais, por exemplo, que acontecem no Sol. Lá acontece tunelamento quântico também, para a gente poder se aquecer. Sem o Sol não existe vida na Terra, né? E por aí vai. Professor, nós realizamos uma pesquisa aqui com os alunos do Instituto Federal do campus de Itapetininga e nós gostaríamos de saber suas considerações com base nas respostas desses alunos. A primeira pergunta feita foi a seguinte: o que você entende pelo termo quântico? Você já ouviu falar na física quântica? Bom, os alunos responderam que eles acham que é algo ligado à quantidade, algo que se move de maneira contínua. Alguns desconhecem o termo. Alguns acham também que é algo muito profundo, difícil de explicar, que varia das leis comuns da física. Alguns acham que é ligado à quantidade, algo sem medidas, algo muito grande, alguma forma de quantizar, formar pacotes. E alguns acham que também é a física do pequeno, dos átomos. O que você poderia dizer para nós a respeito dessas respostas? Ótimo. Eu já comentei isso, né? Na nossa conversa já falei sobre isso, né? A gente percebe, são alunos do curso de Física, a gente percebe pelas respostas que as pessoas realmente não sabem o que é, né? Salvo uma ideia que alguém tenha, outra ideia que alguém tenha dentro do curso, porque conversou com alguém. Mas você percebe como as pessoas têm dificuldade em entender esse termo, ou entender sobre o que se trata, né? E como eu disse, é algo complexo, né? É algo complexo. A gente tem uma matematização mais erudita para trabalhar com ela, sim, até tudo bem. Matematização complexa, não tem problema quanto a isso. Mas, conceitualmente falando, foi o que eu acabei de dizer, é do quantidade. A gente, o termo de física quântica, o estudo da física quântica, vem de quantidade de energia. Então, eu consigo, por exemplo, estudar fenômenos entendendo essas quantidades de energias discretas, né, na qual eu consigo trabalhar e depois entender fenômenos absurdos que, para físicos, gente, como que acontece isso, né? Como é que eu consigo fazer uma partícula com uma energia menor do que uma barreira de potencial? O que significa isso também, né? Uma barreira de energia maior do que essa partícula conseguir atravessar, né? Na mecânica clássica isso é impossível, né? Na mecânica quântica isso acontece bastante comum e inclusive na física nuclear a gente usa muito isso, né? A segunda pergunta feita foi: você já viu algum vídeo ou leu algo relacionado à física quântica? Os alunos responderam que não, poucos deles tiveram contato e quando tiveram foi em sala de aula. O que você tem para dizer, professor? Aquilo vem com a pergunta que você me fez. Como nós podemos fazer para desmistificar isso, para levar isso para as pessoas de modo real, né? Então, o que eu posso dizer a respeito do que é relacionado à física quântica, né? O que está relacionado à física quântica? Acabei de falar de alguns exemplos, né, que estão relacionados. Como é que era? Pergunta se você já viu algum vídeo, né, sobre isso e tal. Bom, aí vai da pessoa ter curiosidade de ir atrás disso. Mas para ter curiosidade, ele tem que pelo menos ser instigado a fazer. Poucas pessoas
elas têm uma motivação própria para isso, né? Então, cabe a quem está estudando, né, hoje física, estar muito atento a isso para que futuramente ser professor de física, conseguir levar isso claramente para os seus alunos. Nós aqui, o pessoal que vai estar com seus aluninhos no futuro, por favor, gente, muita atenção a isso. A física quântica tem que ser incluída no ensino médio, sim. Ela é a física mais densa e moderna que nós temos, né? A gente precisa levar isso para os alunos, nem que seja conceitualmente, para discutir e para abrir a mente deles e não deixar eles acreditarem em charlatanismo, como acontece muito no mundo inteiro, né? Ok? A terceira pergunta feita foi a seguinte: você já viu o termo quântico associado a algum tipo de produto? Os alunos responderam. Alguns responderam que sim, que eles já viram como palestras, coaching quântico, cursos quânticos, terapia quântica, coisas bem estranhas, e alguns não ouviram falar. Mas aqueles que disseram que conheciam alguma coisa, falaram que o difícil de diferenciar é o que realmente é correto, o que realmente existe, que é ligado à física quântica e o que é enganação. Excelente, excelente. Realmente, alguns estão espertos. Veja, a pessoa não tem conhecimento da física quântica, mas tem bom senso de julgar, de criticar. Vamos dizer assim, não julgar, né? De criticar, né? De ser uma pessoa que vai querer argumentos mais plausíveis para poder entender melhor a situação. Realmente, pessoas viram, eu vi o que você falou que viram sobre coach quântico, é aquilo que a gente comentou aquela hora, né? As pessoas utilizam porque é o nome comercial, mas não tem nada de relação comprovada, não tem nada de que utilize. Por exemplo, quando é coach quântico, vamos falar um pouco daquele do acreditar, que vai acontecer, aquela coisa toda, né? Basicamente, claro, gente, eu não estou entrando em mérito, não estou mergulhando em fundo. Não estou dizendo que também seja ruim para quem assiste a palestra. Pode ser quem assista, nossa, que legal, o cara saiu com uma visão boa e funcionou para ele, ótimo. Não estou condenando necessariamente nesse ponto. O que me incomoda um pouco é utilizar esse termo de modo comercial, porque de quântico não tem nada. Tem uma palestra motivacional, na verdade. No futuro, podemos ter vamos fazer uma pergunta e vou responder essa pergunta. Será que no futuro nós vamos conseguir uma forma de entender esses processos da vida, ou melhor, do universo, que vai fazer acontecer outras respostas, né, do universo mesmo? Sim, vai acontecer. Vai acontecer com certeza. Mas o que são, não dá para dizer. Nem um coach quântico vai dizer para você. Ele pode falar um monte de coisa, ele não tem nem base para entender isso, para falar a verdade. Sobre física quântica, é claro, né? E tem mais o creme quântico lá que você falou, não sei? Falou alguma coisa assim ou não? Um cosmético quântico? Não sei se você que falou, sei lá, veio na minha cabeça agora. Eu já ouvi falar de cosmético quântico, né, uma vez. Falei, gente, isso é uma brincadeira, não? Isso é uma brincadeira. Mas tudo bem, já fizeram até mesmo creme radioativo, né, no início do século XX. E as mulheres passando na pele, achando que estava rejuvenescendo, aquela coisa toda, na verdade estavam correndo o risco de pegar câncer de pele. Né? Muito sério. Né? Entende? É a época. Né? Nuclear, radioativo, termo bonito, né? Que foi cunhado por Marie Curie e etc., aquele povo todo lá. Né? E aí, usando um creme radioativo na sua pele, você vai rejuvenescer. É mais ou menos isso que está acontecendo com a física quântica. Tá? A quarta pergunta feita foi a seguinte: você consumiria produtos associados ao termo quântico? A maioria dos alunos respondeu que não consumiria, e aqueles que consumiriam, eles disseram que eles só consumiriam se soubessem diferenciar o certo do errado, como passado também na pergunta anterior. Bom, a gente não tem tecnologia para fazer um creme quântico ainda. Mas um refrigerante quântico, né? Mas enfim, né, gente? Isso é uma coisa que a gente já discutiu agora, né? Consumiria um produto, de repente, por curiosidade, a pessoa vai lá e consome e tal, mas não necessariamente que ela vai acreditar. Alguns talvez, as pessoas mais alienadas, muito provavelmente vão acreditar. Né? Estou passando um creme radioativo, estou ficando mais bonitinha que né, no início do século XX. Né? É a mesma coisa que está acontecendo agora, mesma coisa. Né? Enfim, essa situação sobre os produtos. Por fim, alguns alunos trouxeram perguntas também. E a primeira pergunta feita foi a seguinte: como é aplicada a física quântica no cotidiano?
Bem, como eu falei para vocês, né? A gente tem alguns equipamentos de análise de laboratórios, equipamentos que envolvem radiação, equipamentos que envolvem equipamentos populares que a gente usa para nosso dia a dia mesmo, né? Como disse para você, nas nossas casas a gente tem equipamentos que envolvem física quântica, né? O próprio sistema de iluminação hoje em dia, que está evoluindo, está em evolução, né? Eles estão usando a física quântica para essa evolução, para ter um consumo menor de energia e um maior rendimento, né? Consumo menor com maior rendimento, né? Que tem esses famosos QLED, né? Que vocês já ouviram falar, provavelmente, mas está em evolução isso ainda também. Agora, o QLED vem de quantum, né? De física do quântico, tá? O QLED, né? Então, a aplicação tem, e vai ter cada vez mais, viu, gente? O computador quântico. O computador quântico levou praticamente, deixa eu me ver, foi uns 15 anos para ficar pronto, mais ou menos. Mais ou menos. Que para ficar, assim, começar do zero e terminar. O computador quântico, para quem não entende nada de física quântica, é um computador mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Mas, na verdade, é um computador que pensa. Né? Diferente do computador tradicional, que é por sistema de bits, etc. E é uma aplicação fundamental. Para quê? Porque, graças ao computador quântico, eu consigo evoluir em outras áreas. Porque a computação, de um modo geral, vamos colocar a computação básica, normal, tradicional, ela que ajudou a evoluir todos os sistemas de tecnologia, não foi? Tudo que evoluiu graças à criação do computador. E o computador quântico vai fazer evoluir muito mais isso. Né? A tendência é muito maior dessa evolução tecnológica e aplicabilidade da física quântica. Um aluno fez a seguinte pergunta: o que é um túnel quântico? Existe isso? Boa pergunta. Um túnel quântico. Como é que eu vou explicar para vocês? Alguém aqui de vocês joga tênis? Futebol? Futebol? Todo mundo sabe que é futebol, né? Tem eu acho que futebol até é mais comum de pessoal falar sobre isso. Por que é mais comum? Porque é mais fácil falar de bola chutando, né? Mas você vê, às vezes, alguns físicos dando esse exemplo. Eu gosto muito do exemplo do jogo de tênis, ou tênis de mesa, sabe, ping-pong, mas que dá para você fazer uma analogia interessante por causa dos buraquinhos que tem na rede e não passa a bolinha porque o buraco é menor que a rede. A bola é maior que o buraquinho da rede. Mas vamos falar da parede, acho que é mais interessante. Tunelamento quântico. Se você chutar uma bola contra uma parede, o que vai acontecer com essa bola? Ela vai bater na parede e vai voltar. É como se fosse uma reflexão, né? Mas eu quero que essa bola atravesse a parede. O que você tem que fazer? Um chute mega forte para estourar a parede e atravessar do outro lado, não é? É o jeito. Não é? Se não tiver teto, você até consegue chutar a bola para cima e fazer ela dar a volta na parede. Não é isso? Agora, se imagina uma partícula conseguir atravessar... Porque, veja, para você estourar a parede, você tem que dar uma energia tão grande que tem que ser maior do que a energia que a parede suporta. Concorda? Uma energia enorme. Mas na física quântica, o que é mais interessante, uma partícula consegue atravessar uma barreira chamada barreira de potencial, que coincidentemente vai ser o tema da minha aula dessa semana para os alunos. Coincidentemente. Imagine uma partícula conseguir atravessar uma barreira de potencial com uma energia muito menor, às vezes, do que a barreira. Que loucura, não? Mas esse conceito bizarro, como é que eu posso entender melhor esse conceito bizarro? Lembrando, lá na época de Bohr, já se falava da dualidade onda-partícula. A partícula pode se comportar vezes como onda, vezes como partícula no mundo microscópico. Né? Acho que isso daí, vocês que fazem física já devem ter noção um pouco dessa situação da dualidade onda-partícula. De Broglie conseguiu equacionar isso de modo bem bacana, que Schrödinger, que é o pai da mecânica quântica, conseguiu utilizar o que de Broglie deixou. E com isso a gente conseguiu a famosa equação de Schrödinger, fundamental para entender esses processos físicos. O nome túnel quântico não foi dado por ele, mas foi Frederick, né, o nome dele. Deu esse nome, mas o tunelamento que é como se fosse a partícula atravessando um túnel, né? Por isso que é o nome túnel quântico, tunelamento quântico. Na verdade, ela atravessa um muro. Por quê? Nós entendemos ela como onda também.
E se eu conseguir essa onda com uma determinada amplitude, um comprimento de onda tal, eu consigo fazer ela atravessar, né? Agora, onde eu tenho isso acontecendo? Eu estou falando isso, né, para vocês da parede e da bola, né? Então, o que acontece, na verdade, se você fosse fazer uma analogia, o que acontece, na verdade, no átomo? Você já ouviu falar de decaimento radioativo? Como que acontece um decaimento radioativo? É quando o núcleo de um átomo está instável, está assim, totalmente instável, e ele emite uma partícula alfa, uma radiação, uma partícula beta, uma radiação gama, né? Então, temos emissão de partículas ou emissão de radiação eletromagnética. Então, a gente tem... vamos pensar na partícula alfa. A composição da partícula alfa vocês sabem? Lembram? 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então, é uma partícula positiva, correto? O que nós temos no núcleo, gente? Carga o quê no núcleo? Cargas positivas, correto? Então, não existe uma força coulombiana, força de Coulomb, que repulsiva entre elas. A tendência delas é uma se separar da outra. E como é que não acontece isso? São grudadinhas uma com a outra. Porque existe a barreira de potencial que não deixa ela sair. Entendeu? Essa barreira, a parede, não deixa ela sair. Mas como é que algumas saem? Aí que está. Quando a gente estuda partícula como sendo onda, a gente estuda a probabilidade dela. São probabilidades. Então, existem probabilidades de uma partícula alfa sair de um átomo de urânio, de um átomo de polônio, enfim, depende do átomo, né? Que átomo que vai emitir essa partícula alfa, né? E que energia vai ter essa partícula alfa que vai ser emitida. Então, você tem uma parede que envolve o núcleo atômico, que é a barreira de potencial, que é quebrada por essa, mas não estourada como se fosse uma bola. Porque você já pensou? Se eu estouro a parede, todas as outras bolas vão sair junto, não vão? Ou seja, se eu arrebentar a barreira de potencial, todos os prótons que estão lá vão sair fora. Concorda? E como é que só sai uma partícula alfa e não sai o resto? É exatamente isso, por conta dessa probabilidade, essa estranheza na mecânica quântica acontece muito. Então, o tunelamento quântico é isso, eu conseguir fazer com que uma partícula atravesse uma barreira de potencial. E existem equipamentos de análise que usa tunelamento quântico, faz análise como se fosse microscópio de tunelamento quântico, só que utilizando elétrons. A última pergunta feita foi a seguinte: para conhecer a física quântica, é necessário dominar a física clássica? Olha, precisa. Conceitualmente, talvez não, né? Como eu expliquei algumas coisas aqui. Mas você tem que entender alguns conceitos da física clássica para entender a quântica. É como se fosse degrau, sabe? Não tem como você chegar no último degrau com um passo só. Você precisa passar por todos os degraus para chegar lá no último degrau de uma escadaria, não é? Então, é importante você ter um conhecimento razoável da física clássica, sim, para poder entender a parte introdutória da física quântica e seguir em frente. Tá? Do ponto de vista, veja, formal. Né? Do ponto de vista conceitual apenas e tal, conversar sobre um conceito da física quântica, é possível eu conversar com alguém e convencê-la, né? Convencer essa pessoa. Mesmo assim, tem que ter uma certa base da física clássica, porque a base da física clássica a gente traz no ensino médio. Pelo menos isso, acho que é possível. Professor, mais uma perguntinha, me surgiu a curiosidade. Você, pessoalmente, qual a área da física que você mais gosta? É a física quântica mesmo? Ou na verdade, é o todo que te apaixona? Eu gostei da sua colocação final, o todo. Né? A ciência toda é uma paixão na minha vida. Né? Eu sempre gosto de falar para todo mundo. Gente, ciência é uma coisa só. Quem particiona é a nossa mente, que particiona em disciplina de física, química, biologia e não sei o quê, tal. Física, for particionada em física isso, física aquilo, tudo é ciência. E uma coisa depende da outra. Por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso. Eu sou da área de nuclear, né? Mas meu mestrado foi na área de termodinâmica, transferência de calor e massa, fenômenos de transportes, né? Que a gente chama isso. Meu doutorado já foi em energia nuclear, o pós-doc também usei bastante a área nuclear, porém usei também muito estudo de radiação de modo geral. Mas para você entender nuclear, você tem que entender quântica. Né? Mas veja, tudo faz parte de um bolo. Né? Eu uso equipamentos de análise que são mais da área da química, por exemplo. Mas faz parte do mesmo bolo, é da ciência.
dos procedimentos laboratoriais que eu uso, que, em geral, são procedimentos utilizados no curso de Química. Né? É ciência, gente. A ciência como um todo. Como eu falo, por exemplo, a ciência, neurociência, que é uma paixão particular minha, que eu gosto de pesquisar e, às vezes, até dou uma palestra sobre isso. É uma área que eu tenho uma certa paixão. Eu gosto de estar atualizado nos novos acontecimentos. Né? Mas a neurociência nada mais é do que ciência, como toda a ciência é. Como um bolo só, particionado em várias fatias. Né? Importante a gente, como cientistas, entender isso. Você precisa saber sempre que tudo tem ligação. Uma coisa que eu acho bonita da física quântica, viu, gente? Sabe o que é? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Física quântica é um elo que liga todas as áreas do conhecimento. Ela consegue chavear todas as áreas do conhecimento e deixar junto. Você pode utilizar, chamar as várias áreas e utilizar a física quântica para poder trabalhar e fazer esse entendimento mais profundo. Entende? Então, eu acho muito bacana. Então, respondendo a sua pergunta, eu gosto de ciência. Tá? Eu gosto de ciência do modo geral, como um todo. Bem, professor, eu agradeço. Muito obrigado pela presença. Você foi muito gentil em ceder o seu tempo para nos dar essa entrevista. Você gostaria de deixar algum recado, um último recado para os nossos ouvintes? Bom, eu vou deixar um recado meio global, não só necessariamente falando da física quântica, mas olha, gente, sempre vão atrás do conhecimento. Não simplesmente não aceitem as coisas que vêm a você sem contestar, ou pelo menos sem fazer uma análise e até mesmo uma autoanálise sobre aquilo que você está recebendo, aquela informação que você está recebendo. Filtre, pesquise, vá atrás. Eu não estou falando para físico, estou falando para qualquer pessoa. Tá? Para quem faz física, isso é obrigatório, né? Não tem como fugir disso. Mas eu estou dizendo para qualquer pessoa, até quem não estuda atualmente. Internet está aí. Todo mundo tem um celular no bolso. Vai lá, a pessoa falou tal coisa, vai lá se realmente é isso. Tá? Vai lá ver a veracidade dos fatos, veracidade de tudo. Assim você vai ser uma pessoa mais correta com as coisas, vai saber se comportar melhor no meio social, entender melhor o meio social e melhor, saber votar com mais consciência também, que interfere de modo direto nas nossas vidas. Né? Ou seja, perceba, gente, que o entendimento, o conhecimento, ele é importante em toda e qualquer área. Qualquer área vai te trazer algum conhecimento, uma coisa importante. Entender de história, né? Como é que foi a história, por exemplo, do nosso Brasil, do nosso mundo, do nosso planeta, do nosso universo. Qual que é a história dele? Qual que é a minha história? Qual que é a história do meu bairro? Né? Qual que é a geografia do planeta? Como que eu entendo esses processos? Né? Enfim, perceba que tudo é importante. Né? Tudo é importante. Nada é descartável. Tudo é importante e você absorva isso. Por isso que eu falo a questão de não simplesmente ouça e engula aquilo que te dão. Filtre e pense a respeito disso. E agradeço também, como consideração final, agradeço demais a vocês pelo convite. Tá? Adorei estar com vocês aqui. E sempre que quiserem me chamar para alguma coisa, um bate-papo, eu estou super à disposição aí, tá? E no nosso próximo episódio, você sabe como lidar corretamente com equipamentos elétricos no cotidiano? Vamos discutir isso e muito mais no próximo capítulo do podcast Fahrenheit, Circuitos Elétricos Simples, como lidar com a eletricidade no dia a dia. Acompanhe nossas postagens no Instagram, @far_inhais, que está na descrição. Muito obrigado a todos, continuem viajando da maionese à ciência e até a próxima. Da maionese à ciência.